Bem-vindos ao Bookcast. Eu sou Júlio e vamos juntos mergulhar fundo em mais um livro fascinante. Olá a todos. É com grande prazer que recebo a Vanessa, nossa especialista em psicologia social e tendências culturais. Obrigada, Júlia. É ótimo estar aqui. Hoje vamos desvendar os mistérios, as ideias e as implicações do livro, Quanon e outras realidades de substituição, como a emoção religiosa impulsiona a guerra política americana. Uau, que título! Só de ler já dá para ter uma ideia do que vamos encontrar nesse livro. Pois é, os autores George Lanscow e Sarah Macmillan nos convidam a uma viagem pelos labirintos da mente humana, explorando como medos, crenças e emoções podem levar à adesão a teorias da conspiração. É um tema super relevante, especialmente nos dias de hoje, com a proliferação de informações e desinformação online. Exato. E já de cara, o livro nos joga um desafio. Será que os teóricos da conspiração são apenas pessoas mal informadas? Será que, se a gente apresentasse os fatos, eles mudariam de ideia? É uma pergunta que muita gente se faz, mas o livro vai além dessa visão simplista. Ele nos mostra que a coisa é muito mais complexa do que isso. E como ele aborda essa complexidade? Bom, ele começa analisando a invasão do Capitólio em 6 de janeiro, com base em uma pesquisa da Universidade de Chicago. E o que descobriram é que a principal motivação dos participantes não era um conjunto específico de objetivos políticos. E qual era a motivação? A violência, eles estavam lá, em grande parte, movidos por um desejo de violência. Nossa, isso é muito forte. Quer dizer que não se trata apenas de divergências políticas, mas de algo muito mais visceral, mais primitivo. Exatamente. O livro nos mostra que estamos lidando com algo que vai além da razão, que se alimenta de medos e ansiedades profundas. E essas ansiedades, muitas vezes, não têm nada a ver com a realidade material das pessoas. É como se a gente estivesse lidando com a força irracional, que escapa à lógica e ao bom senso. Em certo sentido, sim. E para entender essa força, o livro nos leva a uma viagem histórica, investigando as raízes do que ele chama de narrativas de substituição na cultura americana. Narrativas de substituição. Pode explicar melhor. Claro. É basicamente o medo de ser substituído por outro grupo. Essa narrativa permeia a história do Zeué desde o início, com o deslocamento e genocídio dos nativos americanos. Então, esse medo é algo que está presente na cultura americana há séculos. Exatamente. E ele se manifesta de diversas formas ao longo da história. O livro explora, por exemplo, o conceito de destino manifesto. Ah, lembro de ter estudado isso na escola. Era a crença de que os colonos brancos tinham o direito divino de expandir seu território para o oeste, não é? Isso mesmo. E essa crença alimentou um sentimento de superioridade e entitlement, de que eles eram os donos da terra, os escolhidos. E como essa narrativa se conecta com o QAnon e outras teorias da conspiração contemporâneas? O livro argumenta que essa narrativa de substituição é um terreno fértil para o ressentimento. E o ressentimento é um dos combustíveis que alimentam essas teorias da conspiração. Faz sentido. As pessoas se sentem ameaçadas, com medo de perder seu lugar na sociedade. E aí buscam explicações, culpados, inimigos. É justamente isso. E aí entram as teorias da conspiração, oferecendo respostas simples e fáceis para problemas complexos. E o livro se aprofunda em como essas teorias da conspiração se estruturam, como elas se aproveitam das nossas vulnerabilidades psicológicas. Com certeza. Ele explora o conceito de autoridade carismática, desenvolvido pelo sociólogo Max Weber. E ele explica como líderes carismáticos conseguem mobilizar seguidores, mesmo quando suas ideias são irracionais ou perigosas. É como se esses líderes tivessem um poder hipnótico sobre seus seguidores, não é? Em certo sentido, sim. O livro compara a dinâmica do QAnon com exemplos históricos de seitas, como a de Charles Manson e a do Heaven's Gate. Uau. Mas será que todos os seguidores do QAnon são fanáticos assim, totalmente entregues ao líder? A intensidade da devoção varia, mas o que importa é a dinâmica subjacente. O líder carismático oferece uma visão de mundo, uma narrativa que responde às ansiedades e aos anseios dos seguidores. E essa narrativa, muitas vezes, se baseia na ideia de uma batalha épica entre o bem e o mal. Então os seguidores do Quanon se veem como soldados nessa batalha. Exatamente. Eles se sentem parte de um grupo escolhido que detém a verdade e luta contra as forças do mal. E essa sensação de pertencimento, de ter um propósito, é muito poderosa. É como se eles se sentissem parte de algo maior do que eles mesmos, de uma missão importante. Isso mesmo. E essa sensação de missão pode ser muito sedutora, especialmente para pessoas que se sentem perdidas ou sem rumo na vida. E o livro se aprofunda na psicologia desses seguidores, o que os torna mais propensos a acreditar nessas teorias da conspiração. Sim, ele explora traços de personalidade específicos que podem estar relacionados à suscetibilidade a essas crenças. Ele fala, por exemplo, da tetrade sombria de traços de personalidade. Tetrade sombria. O que é isso? É um conjunto de 4 traços de personalidade: maquiavelismo, narcisismo, psicopatia e sadismo. Nossa, parece bem pesado. De fato.
E o livro argumenta que esses traços podem tornar as pessoas mais propensas a aderir a ideologias extremistas, como o QAnon. Então quer dizer que todos os seguidores do Qanon são pessoas más ou doentes. Não é bem assim. O livro não pretende rotular indivíduos, o que ele faz é tentar entender os mecanismos psicológicos que podem levar à adesão a essas crenças. E até a tradição sombria é apenas um dos fatores que ele explora. E quais são os outros fatores? Ele fala, por exemplo, da necessidade de encontrar um sentido na vida, de pertencer a um grupo, de ter um propósito, e também do medo da incerteza, da complexidade do mundo. As teorias da conspiração oferecem respostas simples para problemas complexos, e isso pode ser muito atraente para algumas pessoas. Entendi. Então, não se trata apenas de falta de informação, mas de uma série de fatores psicológicos e sociais que contribuem para a adesão a essas crenças. Exatamente. E o livro argumenta que, para combater a disseminação dessas teorias, precisamos entender esses fatores. Não basta apenas desmascarar as mentiras com fatos. É preciso ir mais fundo abordar as raízes do problema. Que desafio! É como se estivéssemos lidando com um vírus que se espalha rapidamente e se adapta a diferentes ambientes. É uma boa analogia. E para combater esse vírus, precisamos fortalecer o sistema imunológico da sociedade, por assim dizer. Precisamos promover o pensamento crítico, a educação midiática, o diálogo aberto e respeitoso. É uma tarefa complexa, mas fundamental para proteger a democracia e garantir a coesão social. Sem dúvida. E esse livro nos dá ferramentas valiosas para essa tarefa. Nossa, essa conversa já me abriu a cabeça. Mal posso esperar para mergulhar na próxima parte do livro, onde vamos explorar a manipulação da religião e como ela contribui para a ascensão do QAnon. É um capítulo fascinante e perturbador. Prepare-se para muitas reflexões. Estamos de volta ao Bookcast, dando continuidade à nossa imersão em QAnon e outras realidades de substituição. Da última vez, a gente estava falando sobre como esse livro investiga as raízes históricas e psicológicas por trás das teorias da conspiração, especialmente no Z-Web. A gente viu como o medo da substituição e a busca por um líder carismático alimentam essas narrativas conspiratórias. E agora vamos mergulhar num aspecto ainda mais intrigante: a relação entre o QAnon e a religião. É impressionante como a fé, algo tão pessoal e, para muitos, sagrado, pode ser distorcida e utilizada para fins tão obscuros. O livro deixa claro que não é a religião em si o problema, mas sim como ela pode ser manipulada, né? Com certeza. Os autores até introduzem um conceito interessante: o ludismo espiritual. Ludismo espiritual. Nunca tinha ouvido falar. O que seria isso? É como se a gente aplicasse o pensamento crítico à nossa própria fé. É questionar dogmas, interpretar os textos sagrados de forma mais metafórica, buscar uma conexão mais autêntica com a espiritualidade sem se prender a uma interpretação literal. É tipo, não aceitar tudo que te dizem sem questionar. Exatamente. E o livro argumenta que esse ludismo espiritual, essa postura crítica em relação à religião, é fundamental para combater a disseminação de ideologias extremistas, especialmente aquelas que se disfarçam de verdades religiosas. É como se, na ânsia de encontrar respostas fáceis e rápidas para questões complexas da vida, a gente acabasse se tornando presa fácil para manipulação. É uma ótima observação. E o livro explora justamente essa ideia, como a busca por soluções rápidas, por atalhos para a vida espiritual pode nos cegar para a manipulação. Mas voltando ao Qanon, como essa manipulação da religião se manifesta na prática. O livro analisa como Enron tece uma narrativa complexa, cheia de simbolismos e referências religiosas distorcidas para criar uma espécie de mitologia conspiratória. Uma mitologia. Eles criam uma narrativa épica, com heróis e vilões bem mal, numa batalha cósmica pelo destino da humanidade. E quem seriam os vilões dessa história? O Estado Profundo, essa suposta cabala de pedófilos satanistas que controlaria o mundo. Essa teoria de arrepia, né? A gente já tinha falado disso na parte 1. Eles realmente acreditam que essa elite bebe sangue de crianças para se manter jovem. Sim, essa é uma das crenças mais perturbadoras do QAnon, a colheita de adrenocromo. Segundo eles, essa substância, extraída de crianças torturadas, teria propriedades rejuvenescedoras. Uma ideia absurda e repugnante, mas que se espalha com muita força nas comunidades online do QAnon. É difícil acreditar que alguém leve isso a sério. Pois é, mas a gente precisa entender que o QAnon se aproveita de medos e ansiedades profundas, oferecendo uma narrativa que dá às pessoas uma sensação de controle, de pertencimento a um grupo escolhido que luta contra o mal. É como se eles dissessem: nós sabemos a verdade, os outros são cegos e só nós podemos salvar o mundo. Exatamente. E essa narrativa se fortalece ainda mais com a figura de Donald Trump. Ah, é verdade. Eles idolatram o Trump, né? Sim, para eles o Trump é um salvador, o único capaz de derrotar o Estado Profundo. Então, mesmo quando o Trump fazia coisas controversas,
Eles viam como parte de um plano maior, tipo uma estratégia para enganar os inimigos. Isso mesmo. E o livro destaca como essa fé cega no Trump torna os seguidores do QAnon imunes a qualquer crítica ou evidência contrária. Eles criam uma bolha de realidade paralela onde só as crenças deles são válidas. E essa bolha é reforçada pelas redes sociais, né? Com certeza. O livro dedica um capítulo inteiro à ecologia da desinformação, mostrando como algoritmos, filtros de bolha e a dinâmica das redes sociais contribuem para a disseminação dessas teorias da conspiração. Nossa, a internet, que tinha tudo para ser uma ferramenta de conexão e informação, acabou se tornando um terreno fértil para manipulação e extremismo. É um dos grandes desafios da nossa época. Mas, voltando à psicologia dos teóricos da conspiração, o livro explora outros aspectos, além daqueles que a gente já mencionou. Que outros aspectos? Ele fala, por exemplo, do medo da incerteza, da complexidade do mundo. As pessoas buscam respostas simples e absolutas para problemas complexos. É como se a gente quisesse hackear a vida, encontrar soluções mágicas para tudo. E aí, acabamos caindo em armadilhas. Exatamente. E o QAnon oferece essa ilusão de controle, de ter a verdade absoluta, de fazer parte de uma missão épica para salvar o mundo. E essa sensação de ter um propósito na vida, de pertencer a algo maior do que si mesmo, é muito poderosa, né? Sem dúvida. O problema é quando essa busca por significado se torna distorcida, levando as pessoas a aderirem a ideologias que promovem ódio e violência. É como se a gente estivesse abrindo mão do nosso centro crítico, da nossa capacidade de pensar por conta própria, em troca de uma ilusão de segurança e certeza. É uma armadilha perigosa. E o livro nos alerta para essa armadilha, mostrando como o QAnon se aproveita das nossas fragilidades, das nossas necessidades mais básicas para nos manipular. Nossa, essa conversa tá me dando muito o que pensar. É como se a gente estivesse abrindo uma caixa de Pandora, revelando os mecanismos obscuros que movem o QAnon e outras teorias da conspiração. É uma jornada fascinante e, ao mesmo tempo, assustadora. Mas é fundamental que a gente entenda esses mecanismos para poder combatê-los de forma eficaz. E na próxima parte do livro a gente vai se aprofundar ainda mais nas consequências do QAnon, analisando os riscos que essa ideologia representa para a democracia e para a sociedade como um todo. Prepare-se para mais revelações impactantes. De volta ao Bookcast para finalizar nossa imersão nesse universo complexo e, confesso, um tanto assustador do QAnon. A gente já explorou as raízes históricas, a psicologia por trás das teorias da conspiração, a manipulação da religião, ufa! Mas ainda falta desvendar o grande mistério. Quem é que é? Essa figura enigmática que se esconde no anonimato é o coração pulsante do movimento. O livro se debruça sobre essa busca pela identidade de QAnon, analisando as pistas, os killer drops, as mensagens codificadas que ele espalha online. É como um jogo de detetive, né? Tentando decifrar códigos e conectar as pontes. Mas será que os autores chegaram a alguma conclusão? Descobriram quem está por trás da máscara? A investigação aponta para alguns suspeitos, como Jim e Ron Watkins, os administradores do Fórum 8kun, onde os key drops eram publicados. Outro nome que surge é o de Paul Furber, um executivo sul-africano ligado à inteligência militar. Mas apesar das pistas e especulações, a verdadeira identidade de Key permanece um mistério. Parece que Key gosta de brincar de esconde-esconde, né? Mas mesmo sem saber quem ele é, a gente pode analisar suas ideias, as crenças que ele propaga, o que o QAnon prega, no que os seguidores acreditam. O livro destrincha essa complexa teia de teorias da conspiração que formam a doutrina do QAnon. Uma das mais centrais é a crença no estado profundo, essa suposta cabala global de pedófilos satanistas que controlaria o mundo. A gente já falou sobre isso antes, né? É a ideia de que essa elite domina governos, mídia, bancos, tudo nas sombras para seus próprios interesses obscuros. Exatamente. E para eles, Donald Trump seria o herói, o único capaz de enfrentar e derrotar essa cabala maligna. Lembra que a gente comentou também sobre a crença na colheita de adrenochrome, né? Uma ideia completamente doentia, sem fundamento. O livro se aprofunda nessa teoria. Sim, ele expõe essa faceta perturbadora do QAnon. Segundo eles, essa substância extraída do sangue de crianças torturadas teria propriedades rejuvenescedoras, uma teoria repugnante que se espalha com uma velocidade assustadora online. É inacreditável como uma ideia tão absurda consegue ganhar força. O que leva as pessoas a acreditarem nisso? O livro argumenta que o QAnon se aproveita de medos e ansiedades profundas, especialmente em tempos de crise e incerteza. Promete respostas simples para problemas complexos, aponta inimigos fáceis de odiar, oferece um senso de comunidade, de pertencimento a um grupo escolhido que luta contra o mal. É como se dissessem: nós somos os heróis, os únicos que detêm a verdade, e o resto do mundo está cego. Exatamente. E essa narrativa se torna ainda mais poderosa quando associada a uma figura messiânica como Donald Trump, que eles veem como salvador, o líder predestinado a combater o estado profundo. Então, mesmo quando Trump agia de forma controversa, eles interpretavam como parte de um plano maior, uma estratégia genial para enganar os inimigos. Isso mesmo.
É como se vivessem numa realidade paralela, imunes a qualquer crítica ou evidência que contrarie suas crenças. E essa impermeabilidade à razão é um dos aspectos mais perigosos do QAnon. O livro fala sobre as consequências dessa realidade paralela. Quais são os riscos do QAnon para a sociedade? O livro é categórico. O QAnon é uma ameaça real à democracia. Elimina a confiança nas instituições, espalha desinformação, incita a violência e o ódio contra opositores. A invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 é um exemplo trágico das consequências reais dessa ideologia. É assustador como uma teoria da conspiração que começa online pode ter impactos tão sérios no mundo offline. Mas o livro oferece alguma solução. Como combater essa praga? Os autores defendem a importância do pensamento crítico, da educação midiática, do diálogo aberto e respeitoso. É preciso fortalecer as defesas da sociedade contra a desinformação e ensinar as pessoas a identificar notícias falsas, a questionar fontes, a buscar informações confiáveis. É um trabalho árduo, né? Mas parece ser a única saída. A gente precisa se unir para combater essa onda de extremismo e irracionalidade que ameaça a democracia e a própria coesão social. Com certeza. E esse livro nos dá ferramentas importantes para essa luta. Ele nos convida à reflexão, nos ajuda a entender os mecanismos por trás do QAnon e de outras teorias da conspiração. E com conhecimento podemos construir um futuro mais justo e democrático. Nossa, essa imersão no QAnon foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. Uma viagem fascinante, mas ao mesmo tempo assustadora. O livro nos mostra que a verdade é frágil, que a democracia está constantemente sob ataque e que a gente precisa estar vigilantes, prontos para defender os valores que acreditamos. É isso aí. A gente não pode se deixar levar pela apatia ou pelo medo. Precisamos nos engajar na defesa da democracia, da razão e do bom senso. E por hoje é só, pessoal. Espero que essa imersão em QAnon e outras realidades de substituição tenha aberto a sua mente para esse tema tão importante e urgente. A gente se vê na próxima, com mais um livro instigante para a gente desvendar juntos. Até lá!